E aí foi a primeira virada de chave que eu posso te passar que se você não for líder de si mesmo, se você não se disciplinar, não controlar você, seus hábitos, seus horários, seu dinheiro, alguém vai fazer isso por você. Se você não fizer isso, vai vir alguém que vai te contratar e você vai ser um empregado, vai vir alguém que vai definir os seus horários ali com o emprego. Quando eu comecei nisso aqui era tudo mato, velho. Caramba, muito massa lembrar de tudo isso. É tipo, hoje eu tô com 22 anos, ano que vem eu faço 23. E quando eu comecei nessa jornada eu tava com 20 anos, cara, 20 anos. Caraca, o tempo passa muito rápido. E eu vou puxar pra você da onde que veio essa parada, por que que eu comecei a empreender de verdade. Eu imagino que muita gente se pergunta aí, cara, qual que é a minha história no marketing digital, como que eu cheguei até aqui, como que eu fiz pra chegar e tal. E assim, primeiro de tudo, pra vocês saberem sobre a minha história, tipo, eu não sabia de marketing, eu não manjava de vendas, eu não tenho histórico de pessoas com vendas na minha família. Tem um pouco da minha mãe, que ela tentou vender algumas coisas, meu pai também, mas eles não levaram isso pra frente. Então eu não tive muito esse incentivo de empreender e tal. Meus pais me incentivaram muito a estudar e isso é bom pra caramba, é muito bom estudar. Só que nesse vídeo eu vou ser meio breve pra contar essa minha história empreendedora, assim, foram momentos muito difíceis assim que eu passei pra chegar até aqui. Todo mundo passa, com certeza. Não quero fazer drama também com a minha história. Mas assim, uma coisa que a maioria das pessoas começa com aquela questãozinha na cabeça é: será que ele nasceu filho de empresário? Será que ele nasceu no dinheiro? Ou sei lá, nasceu empreendedor? Nasceu falando bem pra câmera? Nasceu vendedor? Nasceu com talento? E assim, eu queria dizer que eu era bem tímido, assim, pra falar a real. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu era extremamente fechado e meus amigos de adolescência devem lembrar disso. E assim, eu não conseguia nem falar com garotas, pra você ter uma ideia. O negócio era feio. E eu decidi mudar, como tudo na minha vida, assim como eu decidi não seguir o caminho também de ter um emprego e tal. Eu realmente vou seguir nesse caminho de empreender até eu achar que seja interessante isso. Também não quer dizer que seja uma constante para sempre. E eu imagino que vocês devem estar se perguntando: cadê os resultados do Léo, esse tipo de coisa. Vou pedir pro editor colocar uns print aí de algumas vendas minha pra sei lá, você acreditar que pelo menos eu vendo na internet, né? Bom, agora vamos lá mesmo pra, tipo, pô, como que eu comecei no marketing digital? Como que eu comecei no mercado digital? Só para eu te falar, esse vídeo aqui vai estar saindo provavelmente antes que um podcast que eu vou fazer sobre a minha história no marketing digital. Então, se você quiser assistir o podcast, eu vou deixar o link do canal do podcast aí na descrição, aí você já se inscreve lá. E o que acontece? Eu não entrei no mercado digital esperando renda extra, alguma coisa assim. Eu entrei, tipo, realmente querendo viver disso. Então, já é diferente da maioria das pessoas que entram no mercado digital. Tem muita gente que começa como afiliado e tal, só para fazer uma rendinha extra. Eu até queria no começo ser produtor e tal, não queria ser afiliado, porque eu queria eu mesmo ensinar, eu tava com essa vibe. E aí que vem a pergunta, né? Da onde veio esse negócio de empreender pra mim? Da onde que veio empreender? Cara, eu não nasci empreendedor, igual eu te falei, mas eu tive alguns exemplos na minha vida que me incentivaram muito a empreender. Uma referência de sucesso que eu tinha desde a adolescência, pra mim, era o Steve Jobs, que fez a Apple. E a Apple, assim, era uma marca que me inspirava demais quando eu via aquela maçãzinha, aquele celular que só quem tinha dinheiro tinha. E, nossa, isso é do caramba lembrar disso, que hoje é uma coisa tão mais comum, né? E desde novo, assim, a minha referência era computador, tecnologia, informática. Eu nasci com computador em casa. Eu não vim, tipo, de um histórico de dificuldade com computador. Não é uma coisa que eu não tinha dificuldade. Então, tudo bem, você pode falar: você conseguiu, você consegue porque você tem facilidade com o computador. Eu até tô ensinando pessoas que têm muita dificuldade com o computador para mostrar para vocês que é possível. Enfim, eu tô até fazendo uma mentoria com um empresário em relação a isso, a marketing digital e tal. E aí veio essa onda de empreendedorismo disso e tal, e no ensino médio eu tive uma matéria de empreendedorismo. Como eu fazia ensino técnico integrado com informática, olha só, informática,
eu já tinha aprendido a programar e tal, então eu não tava tão focado em passar em vestibular, igual a galera que estuda para medicina, de colégio particular e tal. Eu tava num colégio público, né, que é Instituto Federal, e ali eu tava lá, me dedicando, e eu me dedicava parcialmente, eu me dedicava um pouco em informática e um pouco na parte de matemática e física, até por isso que eu não fui provavelmente tão bem em vestibular, enfim. E essa matéria de empreendedorismo, minha professora começou a falar sobre imposto, sobre os tipos de empresa, o que significava empreender, e ela começou a perguntar e fazer a gente pensar. E naquela época eu já comecei, caraca, será que eu posso ser um dono de empresa ao invés de ser um empregado? Eu tinha uns 16 anos nessa época. E depois desse momento, eu não tive um contato assim forte com o empreendedorismo, tirando também uma empresa que eu trabalhei com 16 anos, que o dono da empresa foi super legal comigo, ele me perguntou se eu tinha alguma ideia para investir e tal, e esse tipo de coisa. E eu fiquei, caraca, como que alguém acredita em mim, acredita na minha ideia? Então eu acho que esse foi um ponto muito forte, sabe? Tipo, ter pessoas que acreditavam em mim, isso aí me incentivou muito, sei lá. Por mais que eu demorei para começar a empreender, isso aí foi um gás, assim, muito forte. Eu acredito que você tem que se cercar de pessoas assim, e aí fica o conselho para você. Cerca de pessoas que acreditam em você, que falam bem, ou que pelo menos te incentivam. E depois terminando o ensino médio, eu me dediquei para passar em vestibular, não passei nas faculdades que eu queria, que era Unicamp, para engenharia, esse tipo de coisa. Eu passei numa federal, sim, mas não era a que eu queria quando eu passei em federal. E lá eu já comecei a me questionar. Caraca, eu tô só estudando matemática aqui, como que eu vou usar isso aqui para ganhar dinheiro? Mas eles não falam sobre como que eu posso ser dono de uma empresa. Eu ficava questionando isso na faculdade. Eles só me ensinavam a ser um empregado e eu ficava tipo, caraca, não é possível isso. Eu quero ser dono de empresa, eu quero empreender. Só que não tava tão forte, eu tava meio inseguro de falar que eu queria empreender. Eu tava seguindo o caminho que todo mundo fala pra você seguir, ó, vai lá, faz faculdade e depois arruma um bom emprego, daqui a algum tempo se aposenta, ou faz um concurso público, que assim, meus pais, a referência, eles fizeram um concurso público, meu pai pelo menos. E esse foi o conselho que eu tive. E aí eu fiquei com isso na cabeça por um bom tempo, quando eu tava na faculdade pública lá. Até que eu tive todo o problema de entrar em depressão e tal, inclusive eu não vou aprofundar nisso, mas eu vou deixar um card aqui em cima. Não sei se vai estar aqui ou aqui, enfim. Esse card vai estar falando um vídeo sobre como eu superei essa depressão. Então, se você quiser, se inscreve aí no canal já, dá o like aí se você tá curtindo essa história para incentivar a gente bastante. Vamos continuar, depois eu falo alguma coisa que você pode comentar para ajudar a gente. E na época que eu entrei em depressão, só para continuar a história, eu abandonei a faculdade e voltei para minha cidade, que eu tava fazendo faculdade em outra cidade, eu fui morar fora. E aí quando eu voltei, eu comecei outra faculdade, só que dessa vez eu tinha um objetivo em mente. Eu queria passar num concurso público. E aí eu comecei a estudar para concurso público, arrumei um emprego. E aí que entra a história, tá? Abandonei o CLT para começar a empreender. Da onde que veio isso? E aí, nesse emprego, eu já tinha recebido muita informação que eu tava estudando no YouTube e tal, vídeo de investimento, de finanças. Aí eu já tava com uma cabeça de cuidar do dinheiro que eu recebia. Então eu acumulava a maior parte da grana que eu recebia do trabalho lá e eu tinha uma ajuda de custo para pagar a faculdade e tal, do meu pai. E aí nessa fase eu fui juntando. A maior parte do dinheiro que eu ganhava lá, eu juntava. E eu trabalhava todo mês para juntar dinheiro. Eu não saía de casa, não gastava com nada, não comprava roupa, não comprava nada. Foi até muito bom isso, me treinou disciplina ali de economizar naquele momento. E num determinado momento eu comecei a perceber que a empresa parou de me desafiar. Eu sou movido a desafio, eu quero pegar desafios constantes e tal. E talvez pode ser que você seja assim também, de querer se desafiar, de querer aprender, tá sempre aprendendo. Eu tenho isso em mim e isso é muito bom na real. E eu tava fazendo uma coisa muito repetitiva e eu via meus amigos, eles continuavam no emprego, eles não gostavam muito do que eles faziam, eu sentia isso. Só que eles tinham dívidas, ou então, tipo, eles tinham um problema em relação a dinheiro, e aí eles precisavam ficar ali no emprego, com medo de perder o emprego,
eles eram super submissos, assim, sabe? Tipo, não questionava o que a galera falava. E aí foi a primeira virada de chave que eu posso te passar, que se você não for líder de si mesmo, se você não se disciplinar, não controlar você, seus hábitos, seus horários, seu dinheiro, alguém vai fazer isso por você. Se você não fizer isso, vai vir alguém que vai te contratar e você vai ser um empregado. Vai vir alguém que vai definir os seus horários ali com o emprego. E aí, depois que eu tinha acumulado uma certa grana, eu tentei negociar com o meu ex-patrão para ele me liberar ali, para eu ter mais tempo livre, para tipo, eu trabalhar menos tempo. Eu tentei pedir para ele me passar para outro setor, que tinha menos trabalho e tal. E ele acabou aceitando. Só que depois de alguns dias, antes dele me transferir, ele percebeu que eu já não tava me encaixando bem ali na empresa. Ele percebeu que, tipo, eu queria outra coisa da vida. E aí, ele decidiu fazer um acordo de demissão comigo. E aí, tipo, até agradeço muito por isso ter acontecido, senão não teria chegado até aqui, graças a Deus. Tudo que acontece de ruim pra gente, geralmente é só impressão do momento, depois é pra nos fazer bem. E no fundo eu meio que queria aquilo também, então eu sabia que eu tinha dinheiro pra sobreviver por um tempo. É lógico que eu tava morando com a minha mãe naquela época, então morar com a minha mãe, eu já não tinha alguns custos, por mais que eu ajudava ela e tal, eu não tinha tanto custo assim, igual de pagar aluguel, esse tipo de coisa. Então eu sabia que eu poderia sobreviver um tempo. E quando eu saí do emprego, eu já fui comprar roupa em São Paulo, fui procurar alguma coisa para começar a empreender. E sei lá, eu tinha esse negócio com roupa, parecia que era alguma coisa que ia ser interessante para mim. E aí eu criei um Instagram, comecei a postar foto de roupa, de tênis, fui começando a vender e tal. E aí ali começou a minha primeira jornada empreendendo, tá? Ali eu comecei no marketing digital. Fiz muita grana com isso? Não, na verdade fracassei e errei muito ali. Comprei estoque, fiz cagada com compra de estoque, não sabia vender, não sabia usar Instagram, tinha vergonha de vender e não sabia comprar roupa, não sabia nada, mas eu comecei e isso é muito forte na hora de empreender. Eu acredito que é sempre o empreendedor é aquela pessoa que, independente da circunstância perfeita, ele começa com o que ele tem, com o que ele sabe naquele momento e ele vai pra cima, ele acredita num futuro melhor, ele tem essa visão aí de, pô, eu acredito no futuro. E assim, se você não tem isso agora, é uma habilidade que você pode desenvolver. A galera fala que empreender não é pra todo mundo e tipo, eu acredito um pouco que tem gente que vai desistir no meio do caminho porque é difícil, dá muito mais trabalho do que um caminho normal. Bom, e vamos despertar aí pra você voltar a atenção, porque senão a gente tá contando muita história. Me fala aí, você acredita no futuro assim também? Você acredita que você tem essa visão de empreendedor? E se você não tem, é sério, você pode desenvolver. E foi naquela fase ali que eu já tava assistindo no YouTube vídeos sobre Hotmart, ganhar dinheiro pela internet. Isso era em 2018. Eu vi o Elias Mamã, né? Vocês devem conhecer. Ele mostrando que ele fez, sei lá, milhões com Hotmart e tal. E brilhou meu olho. Eu comecei a empreender porque eu queria fazer alguma coisa que me desafiasse, que tivesse um propósito, sei lá, que eu acreditasse. E aí eu comecei num determinado momento a ir atrás da grana, né? E aí brilhou meu olho, porque eu comecei a pensar, caraca, eu posso ficar rico empreendendo. E quando eu comecei a empreender, eu comecei mais pelo, pô, eu quero fazer algo que eu gosto e tal. Eu poderia continuar com o meu trampo lá, tava de boa, fazendo faculdade. Só que eu queria fazer algo que fosse pra mim, que eu acreditasse que fosse pra mim. E isso é uma coisa que eu falo que é bem forte, inclusive é por isso que a gente aguenta muita porrada, porque a gente tá fazendo algo que a gente acredita. Isso é uma coisa que o empreendedor tem que ter. E aí em 2018, em paralelo, enquanto eu tava com a minha loja de tênis, eu comecei a mexer com esse mundo de afiliado. Comecei a procurar, estudar. Eu criei um blog gratuito, tipo, que tem como criar um blog gratuito. E eu escrevi uns textos lá, jogava lá, porque o Elias, ele tinha blog, né? Então eu me inspirei nele, assim. E aí eu deixei o meu primeiro link de afiliado em 2018, eu até tava vendo agora. Eu, inclusive, vou pedir pro editor colocar aí um print desse primeiro post e do primeiro link de afiliado. Nossa, muito massa. Só que assim, eu não tava dando muita atenção assim pra esse negócio de afiliado, porque eu tinha a loja, eu tinha os produtos ali, a loja no Instagram, e eu precisava vender aquilo. Eu já tinha feito estoque, já tinha investido, começado. E aí eu fui estudando, e em um determinado momento eu não sabia se eu ficava com a loja, que já era uma coisa que não brilhava tanto no meu olho, ou se eu ia atrás dessas coisas
coisas, de vender produto, vender curso online, esse tipo de coisa. E quando eu tava com essa loja no Instagram, eu já tava produzindo conteúdo, tipo, no Instagram. Em 2018, eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, tipo, stories, ó, tô indo pra academia, ó, galera, vamos fazer alguma coisa. Eu comecei isso em 2018, com essa energia e tal, passando um conteúdozinho, assim, basicão, sem intenção nenhuma de ganhar dinheiro. E aí eu fui fazendo isso, em 2019 eu tentei alinhar de alguma forma que isso me desse grana, né? E aí eu fiquei uns 2-3 meses ali na dúvida se eu focava em vender o que eu tinha comprado de estoque, eu só ia pro marketing digital e esse tipo de coisa. Até que em junho, assim, eu acordei, tive um clique, eu tinha ido nos eventos Afiliados Brasil, é muito forte você ir nesses eventos para você começar a acreditar, porque eu até hoje criei um grupo de mastermind, um grupo pago pra galera que tá começando aí no mercado digital, e esse grupo, tipo, não existia nada assim na época que eu conhecesse, eu tava pegando grana e comprando esses eventos aí, tipo, o ingresso disso é R$1.000, R$800, e aí você tem que viajar ainda, e aí eu comecei a ver a galera que tava ganhando dinheiro com isso, pessoas aqui de perto, cidades aqui perto, não conheci ninguém de Barretos, né, mas tinha pessoas que eu vi que eram pessoas comuns, pessoas igual eu, assim, que tava conseguindo ganhar dinheiro na internet. Eu fiquei, caraca, por que não eu, velho? Por que não eu? E aí é uma coisa que eu te falo também, se você me olha aqui, você acha que eu sou uma pessoa de outro mundo, nada a ver, a gente tem essa impressão quando assiste alguém na internet. Se você colocar isso na sua cabeça, por que não eu? Você falando pra você, né? Quando você vê alguém muito bem sucedido, sempre pensa assim, por que não eu? Por que não eu? Tipo, ele é melhor que eu, ele, sei lá, ele não existe, a pessoa não nasceu especial assim. Você percebe que todo mundo vai no banheiro, todo mundo fica fedido se não tomar banho, etc. E aí em junho, maio ou junho, por aí, eu decidi que eu tava estudando anúncio no Facebook, tava estudando de tudo, né? Só que anúncio, tipo, foi uma parada que me chamou a atenção. E aí eu subi minha primeira campanha, conversei com o produtor, porque eu tinha ido no evento, então eu fiz amizade com o dono do produto. Isso me facilitou muito, porque ele me deu um atalho ali, foi muito fera. Inclusive, igual a galera que é meu afiliado aí, tipo, usar o produtor pra te ajudar, um gerente de afiliado ajuda muito, se você quer vender como afiliado. E aí, no dia que eu subi a campanha, assim, na verdade, eu subi uma campanha antes de falar com esse produtor, eu subi pra um outro produto. 3 dias rodando, eu tinha decidido, ó, eu vou entrar em ação, vou parar de estudar. Entrei em ação e tomei prejuízo. Foi tipo R$100 pra fazer uma venda de R$20. Inclusive, se o editor colocar a imagem aí, ó, dessa venda aí. E aí, depois de ter feito esse anúncio aí que deu prejuízo, eu fui atrás do produtor lá, falei com ele. Ele falou pra eu divulgar o produto dele. Aí que ele me ajudou, aí sim que foi a primeira vez que eu tive lucro, assim, vendendo na internet. Eu fiz R$300, R$400, assim, uma coisa assim naquele mês ali. E aí, tipo, eu tomei meu primeiro bloqueio de conta no Facebook. E aí esse primeiro bloqueio, esse vídeo tá ficando muito longo, eu vou pra encerrar, e aí vocês assistem no podcast o resto da história e tal. Mas assim, dali eu fui pro dropshipping porque eu fiquei, caraca, eu fiz só R$400, eu vi gente fazendo mais grana em outra coisa, então eu vou pra aquilo lá que dá mais grana. E aí é um momento também que você tem que tomar cuidado, você tem que fazer uma parada que você acredita ao mesmo tempo e que dê pra monetizar. E hoje na internet você monetiza qualquer tipo de coisa praticamente. E aí do drop eu decidi voltar como afiliado, produtor, e tamo aí, chegamos até aqui, esse momento da história. Inclusive, se você sente que não se encaixa aí nesse padrãozinho aí e tal, cara, eu criei um grupo pra galera que quer empreender, pra galera que pensa fora da caixa, assim. E se você quiser dar uma olhada aí, eu vou deixar o link na descrição. Sério, vai lá, dá uma olhada, vê o que você acha. Se você quiser, me manda mensagem, porque se a gente se reunir, pessoas que têm um propósito em comum, têm um poder muito forte. Tem um livro do Napoleão Hill que chama Pense e Enriqueça, que ele fala sobre um conceito de mastermind, que quando você junta pessoas que têm um objetivo em comum, elas fazem muito mais do que se elas estivessem sozinhas, e muito mais mesmo. É por isso que uma empresa faz bilhões, trilhões, uma pessoa sozinha não faria nem perto disso. Enfim, e é isso, tamo junto. Esse vídeo deve ter ficado um pouco longo, mas ainda vai ter continuação no podcast, então é nóis.